Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na página 24 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Nós estamos bem no pé da página, no último parágrafo. Eu vou ler as duas últimas frases do parágrafo anterior para dar sequência à leitura aqui. Os pagãos foram mais sábios que o paganismo e foi por isso que se fizeram cristãos. Milhares deles tinham para suportá-los virtudes de filosofia e família, além da honra militar. Mas por esse tempo, a coisa puramente popular chamada religião ia certamente arrastando-os para baixo. Quando se permite essa reação contra o mal, é lícito repetir-se que era um mal o que se observava por toda parte. No outro sentido mais literal, o nome era Pan, o deus da natureza, né? O deus do panteísmo. Agora, começando o parágrafo aqui em que nós paramos. Não era metáfora dizer-se que aquele povo necessitava de novo céu e nova terra, pois ele havia corrompido a sua própria terra e até o seu próprio céu. Como poderiam os homens encontrar solução para os seus casos quando, olhando para o céu, viam lendas eróticas gravadas em estrelas na sua amplidão? E como poderiam aprender o que fosse do amor, das aves e das flores, depois de ouvir as espécies de histórias que lhes contavam a esse respeito? É impossível multiplicar aqui as evidências, e um só exemplo poderá valer para o resto. Sabemos que gênero de associações sentimentais nos evoca a frase um jardim. E como pensamos principalmente na memória de romances de melancolia e inocência, ou tão frequentemente em alguma jovem graciosa, ou num velho pároco junto a uma sebe de teixo, talvez à vista de um campanário de aldeia. E então, quem conhece um pouco a poesia latina, relembra subitamente o que teria uma vez ficado em lugar do quadrante solar ou da fonte, obsceno e monstruoso ao sol. E de que tipo era o Deus dos seus jardins? Nada poderia purificar essa obsessão a não ser uma religião que fosse literalmente extraterrena. Não adiantava nada dizer-se a semelhante povo que tivesse uma religião natural, cheia de estrelas e de flores, pois não havia flor ou estrela que não estivesse maculada. Os homens tinham de procurar no deserto, onde não encontrariam flor, ou mesmo na caverna, onde não poderiam ver estrelas. Nesse deserto e nessa caverna, o mais elevado intelecto humano se exilou durante 4 séculos, e foi o curso mais sábio que tinha a seguir. Nada se oferecia para a salvação
a não ser o puro sobrenatural. E se Deus não o pudesse salvar, certamente os deuses seriam incapazes. A igreja primitiva chamava demônios aos deuses do paganismo. E a igreja primitiva tinha toda a razão. Fosse que a religião natural tivesse tido, com a sua origem, nada senão demônios, era o que então habitava os santuários. Pan não era outra coisa senão pânico. Vênus não era nada senão o vício venéreo. Não pretendo, por um instante, dizer, naturalmente, que todos os pagãos individuais participassem desse caráter, mesmo até o fim. Mas era como indivíduos que diferiam dele. Nada distingue o paganismo do cristianismo tão claramente como o fato de que a coisa individual, chamada filosofia, nada ou pouco tinha a ver com a coisa social, chamada religião. De qualquer forma, pouco valia pregar-se a religião natural a um povo para o qual a natureza se tinha tornado tão desnatural como qualquer religião. Sabiam muito melhor do que nós o mal que os acometia e a espécie de demônio que há um tempo ostentavam e atormentavam. Tanto assim que escreveram ao longo desse grande espaço da história o texto, abre aspas, a espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Veja, nesse texto, gente, o Chesterton está nos lembrando várias coisas dessa degradação do paganismo, né? A degradação do paganismo desde uma religião, digamos assim, sadia, uma religião natural sadia. Lembra que ele começa toda essa descrição dele dizendo que o alto paganismo grego, né, ele se baseava numa religião natural, muito natural, e numa filosofia, alta filosofia. Né? E note que essa religião natural ela é muito proporcional ao intelecto humano. Né? Nós somos seres naturais e se não tivéssemos sido acolhidos como filhos do Pai, nós continuaríamos nesse estado natural. Né? O homem ele é proporcional a esse estado natural, do uso da razão, do desfrute da natureza, né? Do maravilhamento com a natureza. Nós somos proporcionais a esse tipo de sentimento. Tá? Pela graça, nós fomos adotados como filhos de Deus. Mas a nossa natureza é essa mesmo. É essa de admiração pelas coisas naturais, que estão proporcionadas ao nosso intelecto. Né? Mas o que o Chesterton quer dizer aqui é que essa espécie de religião natural sadia, ela foi se deformando, caindo nos abismos dos sentidos humanos. E a frase que eu li aqui agora, por último, ela é muito interessante, que é essa religião natural sadia, ela se separou
da filosofia, da alta filosofia grega. Né? A frase é a seguinte, que eu li, né? Nada distingue o paganismo do cristianismo tão claramente como o fato de que a coisa natural, chamada filosofia, nada ou pouco tinha a ver com a coisa social, chamada religião. Ou seja, a religião, como coisa social, já tinha se separado da filosofia. Né? Ele chama a atenção pro jardim, né? Também, nesse trecho que nós lemos. Né? E o jardim, para nós, católicos, tem um significado muito profundo. Né? Por isso que ele chama atenção sobre o jardim aqui. Né? Ele chama atenção sobre o jardim por causa do jardim do Éden. Né? Ele vai voltar a isso aqui nessa biografia e também em vários outros escritos ele fala sobre o jardim do Éden. E por que ele está falando tanto da natureza, do jardim, das flores? Exatamente porque ele vai falar sobre São Francisco de Assis. Como é que ele vai resgatar esse amor real pela natureza, né? Certo? E como que ele vai salvar, não é? De alguma forma, no século em que ele viveu, né? A decadência até do cristianismo nessa época. Nós vamos ver aqui, né? Ora, a importância histórica de São Francisco e da transição do século XII ao século XIII encontra-se em terem assinalado o fim dessa expiação, os dois séculos, né? Séculos XII e XIII. Os homens do final da Idade Média, da Idade das Trevas, podem ter sido rudes, iletrados e ignorantes em tudo, exceto nas guerras com as tribos pagãs, e mais bárbaros do que estas, porém, eram homens limpos. Eram como crianças. Os primórdios das suas artes rudes tiveram todos o prazer limpo das crianças. Temos de concebê-los na Europa como um todo que vivia debaixo de pequenos governos locais, feudais, nisso que eram uma sobrevivência das guerras ferozes com os bárbaros, frequentemente monásticos, se portadores de um caráter mais amistoso e paternal, todavia ainda vagamente imperiais, enquanto Roma ainda dominava como uma grande lenda. Mas na Itália tinha sobrevivido algo mais típico do espírito mais refinado da antiguidade, a República. A Itália estava pontilhada de pequenos estados, de ideais grandemente democráticos e a miúde repletos de verdadeiros cidadãos. Mas a cidade já não se achava mais aberta, como durante a paz romana, e sim encerrada em altas muralhas para a defesa da guerra feudal. E todos os cidadãos tinham de ser soldados. Uma destas se localizava numa posição íngreme e notável no seio das colunas arborizadas da Úmbria, e o nome era Assis. Então aqui veja, olha como é que ele descreve
o homem da Idade Média, da Idade das Trevas, desculpe, o homem antes do século XII, XIII, um homem rude, um homem preparado para a guerra, tá? Contra as tribos pagãs, né? Era um homem até mais bárbaro do que os homens dessas tribos pagãs, porém eram homens limpos, eram como crianças, ou seja, eles não tinham a sofisticação do alto paganismo romano. Não é? O Chesterton sempre insiste em que a decadência de uma sociedade sempre vem com uma sofisticação intelectual altíssima. Tá certo? E aqui ele vai usar o mesmo argumento. Né? Então, essas tribos rudes, de homens rudes, ferozes, mais limpos, como crianças, eram esses homens que foram criados ao longo de séculos na cristandade. Mas veja o que é que ele fala da Itália, né? A Itália, veja que coisa, mas na Itália tinha sobrevivido algo mais típico do espírito mais refinado da antiguidade. Ela era mais republicana do que imperial. Não é? E dentre essas várias cidades, né, que se encontravam na Itália, tinha uma chamada Assis. Então veja como é que o Chesterton faz com a gente, né? Ele parte de uma ideia geral, absolutamente geral, de análise do paganismo, do alto paganismo. Ele nos leva desde a religião natural sadia, da filosofia sadia, até a derrocada dessa religião natural, ao panteísmo, ao deus Pan, tá certo? Depois nos leva a um período de purgação, né? Que ele diz que os homens tiveram que ir para o deserto e para as cavernas para purgar essa decadência, já no cristianismo. Faz alusão aqui aos monges do deserto, né? Os fabulosos monges do deserto, que viviam no deserto e nas cavernas, né? E depois nos traz para mais próximo da história que ele quer contar para a gente, né? E já estamos em Assis, né? Na Itália. Do seu portão, sob as torres elevadas, devia sair a mensagem que era o evangelho do momento. Abre aspas. Suas guerras estão realizadas. Sua iniquidade está perdoada. Fecha aspas. Mas estava fora de todas as coisas fragmentárias do feudalismo, liberdade e remanescentes do direito romano, que estava destinada a erguer, no começo do século XIII, vasta e quase universal, a poderosa civilização da Idade Média. Então, Chesterton vai chamar de Idade Média, né, esse período. Né? Antes, para ele, era a Idade das Trevas. É exagero atribuir isso inteiramente à inspiração de um indivíduo único, muito embora o gênio mais original do século XIII. Sua ética elementar de fraternidade e lealdade nunca estivera inteiramente extinta.
e a cristandade nunca tinha sido menos que cristã. Os grandes truísmos sobre a justiça e a piedade podem ser encontrados nos mais rudes registros monásticos da transição bárbara ou nas máximas mais rijas do declínio bizantino. E cedo, nos séculos XI e XII, tinha claramente começado um maior movimento moral. Mas o que se pode francamente dizer disto é que, em todos os movimentos primitivos, ainda havia qualquer coisa da antiga austeridade proveniente do longo período penitencial. Longo período penitencial, aquele do deserto e das cavernas, né? Era o romper da aurora, todavia uma aurora ainda obscura. Isso se poderá ilustrar com a simples menção de 2 ou 3 dessas reformas antes da reforma franciscana. A própria instituição monástica, de certo, era muito mais antiga do que todas essas coisas. Era, com efeito, indubitavelmente quase tão antiga como o cristianismo. Os seus conselhos de perfeição sempre assumiram a forma de votos de castidade, pobreza e obediência. Com esses objetivos extramundanos, tinha desde muito civilizado grande parte do mundo. Os monges haviam ensinado o povo a lavrar a terra e semear, bem como a ler e a escrever. Ensinaram de fato ao povo quase tudo que este sabia. Então, aqui no século XII, né, nós já estamos em período pós instituições de várias ordens monásticas importantes, né? É isso que ele está querendo dizer, né? O povo era ensinado em todos os aspectos da vida pelos monges, né? Entretanto, pode-se dizer com verdade que os monges eram severamente práticos, no sentido de que eram não somente práticos, mas severos, embora geralmente fossem severos para consigo mesmos e práticos para com os outros. Bonito isso, né? Belíssimo isso. Aliás, a percepção, a forma do Chesterton escrever sobre a percepção dele, né? E esse é inclusive um conselho espiritual dos grandes santos, né? Sejam severos consigo mesmos e doces com o próximo, não é isso? São Francisco de Sales sempre falava isso, vários outros santos sempre falam isso, né? A gente tem que ser severo conosco, né? Mas doce com o próximo, né? Hoje em dia parece que isso aí se perdeu, mas era assim, né? Todo esse movimento monástico primitivo se tinha desde muito assentado e, sem dúvida, a miúde, deteriorado. Porém, quando chegamos aos primeiros movimentos medievais, encontramos ainda aparente esse caráter austero. 3 exemplos poderão ser tomados como ilustração deste ponto. Primeiro, o antigo molde social da escravidão já começava a fundir-se. Não somente o escravo se ir tornando um servo praticamente livre quanto à sua própria fazenda e vida familiar, mas também muitos senhores estavam dando liberdade globalmente a escravos e servos.
Isso se fizera sob a pressão dos sacerdotes, porém mais especialmente pelo espírito de penitência. Em certo sentido, naturalmente, toda a sociedade católica deve cercar-se de uma atmosfera de penitência. Mas aludo a esse espírito de algum modo mais austero que expiara os excessos do paganismo. Havia em torno de tais restituições o ambiente do leito de morte, visto que muitos deles eram, sem dúvida, exemplos de arrependimento na cabeceira de morte. Os senhores, libertavam os escravos e os servos, quando estavam para morrer. Um ateu muito modesto, com que discuti certa vez, fez uso da expressão, abre aspas, os homens só ficaram na escravidão por medo do inferno. Fecha aspas. Como lhe fiz ver, se ele tivesse dito que os homens somente libertaram por medo do inferno, teria pelo menos aludido a um fato histórico indiscutível. Então, isso é verdade, foi historicamente assim. Muitas libertações de escravos ocorriam porque os seus senhores estavam à porta da morte. E os sacerdotes estimulavam esses senhores a fazer isso. Grande parte das libertações dos escravos dessa época foi feito por medo do inferno. Outro exemplo foi a reforma arrasadora da disciplina eclesiástica feita pelo Papa Gregório VII. Foi realmente uma reforma empreendida pelos mais elevados motivos e que produziu os mais sadios resultados. Essa foi uma grande reforma, de Gregório VII. Conduziu a um inquérito contra a simonia e corrupções financeiras do clero. Insistiu sobre um ideal mais sério e de mais sacrifício individual para um sacerdote paroquiano. Mas a própria circunstância de haver isto assumido grandemente a forma da obrigatoriedade universal do celibato fere a nota de algo que, por muito nobre que seja, pareceria vagamente negativo a muitos. E nós vamos ver como isso tem relação com São Francisco de Assis. O terceiro exemplo é num sentido o mais forte de todos, pois o terceiro exemplo foi a guerra. A guerra heróica e, para muitos de nós, guerra santa. Possuindo, entretanto, todas as terríveis responsabilidades da guerra. Não há espaço aqui para se dizer tudo que se deveria sobre a verdadeira natureza das cruzadas. Todos sabem que justamente na hora mais tenebrosa da Idade das Trevas tinha surgido na Arábia uma espécie de heresia que se transformara numa nova religião de certo caráter militar, mas nômade, invocando o nome de Maomé. Esse caráter era intrinsecamente o mesmo verificado em muitas heresias, desde os muçulmanos até os monistas. Parecer aos hereges uma simplificação sensata da religião, enquanto que aos católicos
parece uma simplificação insensata, pois que reduz tudo a uma única ideia e assim perde a amplitude e o equilíbrio do catolicismo. Fosse como fosse, o seu caráter objetivo era o de um perigo militar para a cristandade, e a cristandade ferira-lhe em cheio o coração na procura de reconquistar os lugares santos. O grande duque Godofredo e os primeiros cristãos que tomaram Jerusalém de assalto foram heróis. Se alguma vez houve heróis no mundo, todavia foram heróis de uma tragédia. Ora, se fiz menção desses 3 exemplos dos movimentos medievais primitivos, então quais são os exemplos, que ele deu? O exemplo da escravidão, Então, o primeiro exemplo foi uma libertação paulatina da escravidão, através de 2 coisas, através da transformação do escravo em servo, com os direitos do servo, sobre a terra, sobre a sua família, a libertação dos escravos por medo do inferno, dos seus senhores. O segundo exemplo que ele deu foi a reforma empreendida por Gregório VII. E o terceiro exemplo foram as cruzadas. Ora, se fiz menção desses 3 exemplos dos movimentos medievais primitivos, foi no intuito de assinalar neles uma característica geral, que se relaciona com a penitência que se seguiu ao paganismo. Existe em todos esses movimentos algo impulsivo, ainda que em campo aberto, como um vento que soprasse entre fendas de montanhas. Esse vento, austero e puro, do qual fala o poeta, é na realidade o espírito da época, pois é o vento de um mundo que finalmente fora purificado. A qualquer pessoa capaz de apreciar atmosferas, existe alguma coisa clara e limpa na atmosfera dessa sociedade grosseira, por vezes áspera. Até a própria concupiscência é limpa, pois já não tem cheiro de perversão. As próprias crueldades são limpas, pois não são crueldades voluptuosas do anfiteatro. Aqui ele está fazendo uma distinção muito sutil entre a crueldade pagã, feita sempre em ambiente de volúpia, e essa crueldade grosseira medieval, que ele diz que são limpas, porque não são crueldades voluptuosas do anfiteatro. Que anfiteatro é esse? O anfiteatro grego, onde se faziam as festas pagãs aos deuses pagãos. E ocorriam vários tipos de crueldade nessas festas. Procedem ou de um horror muito simples da blasfêmia, ou de uma fúria muito simples em face do insulto.
a crueldade medieval, né? Então, ela não parte da voluptuosidade, né? Gradualmente, contra este fundo sombrio, a beleza começa a surgir como qualquer coisa realmente fresca, delicada e, acima de tudo, surpreendente. O amor correspondido já não era mais o que uma vez fora chamado platônico, mas o que ainda se denomina amor cavalheiresco. As flores e as estrelas recuperaram a sua inocência primitiva. O fogo e a água sentem-se dignos de ser o irmão e a irmã de um santo. A purgação do paganismo é completa, finalmente. Pois a água foi ela mesma lavada. O fogo foi ele mesmo purificado como pelo fogo. A água já não é mais aquela água em que lançavam os escravos para servirem de alimento aos peixes. O fogo já não é mais aquele pelo qual se despacham as crianças a Moloch. Moloch é o deus para quem eles queimavam as crianças, né, em sacrifício. Moloch é um deus que requeria sacrifício de crianças, né? Faziam piras enormes de crianças morrendo no fogo, né? As flores já não recendem o aroma das grinaldas colhidas no jardim de Príapo. Príapo era um deus terrível, né? Um deus da concupiscência, da volúpia. E as estrelas já não são mais símbolos da frieza de deuses gelados, como esses fogos gelados. São todas como criações novas, à espera de nomes novos, dados por alguém que haveria de vir batizá-las. Nem o universo, nem a Terra tem mais o antigo significado desastroso do mundo. Esperam nova reconciliação com os homens, porém já são capazes de serem reconciliados. O homem despojou de sua alma o derradeiro farrapo da adoração à natureza e pode retornar a ela. Aqui também tem uma chave muito interessante que eu vou comentar daqui a pouco. Enquanto ainda se fazia crepúsculo, aparecera, silenciosa e subitamente, uma figura postada em uma pequena colina culminando a cidade, numa silhueta escura contra a escuridão esmaecente. Pois era o fim de uma noite demorada e austera, noite de vigília, a qual não faltara a visita das estrelas. Ela se plantava de mãos erguidas, como se vê em muitas estátuas, ela a figura, né? Como se vê em muitas estátuas e quadros, tendo ao seu redor um bando de aves melodiosas e atrás de si a aurora que rompia. Uma figura numa colina, num crepúsculo, não é? Essa figura que apareceu no cume de uma colina de uma cidade, né? É assim que ele coloca São Francisco de Assis, né? O homem que vai dar sentido a toda essa
penitência, todo esse período de penitência e purgação. Não é? Agora tem duas coisas que eu queria... nós terminamos o capítulo, né, estamos na página 30, mas tem duas coisas que eu queria comentar com vocês. Que a primeira delas é a seguinte. Nessa frase aqui, olha, a última frase do capítulo anterior, né? O homem despojou de sua alma o derradeiro farrapo da adoração à natureza e pode retornar a ela. Então aqui está uma chave de compreensão, né? Que nós temos que ter de todo essa questão, né? Que hoje se coloca como uma questão ambiental, né? Que é o seguinte: nós só podemos nos aproximar da natureza verdadeiramente, da natureza criada, né? Se nós não a adorarmos. Toda vez que nós nos aproximarmos da natureza adorando-a, nós cairemos nos erros primitivos, no paganismo primitivo, nas crueldades voluptuosas, no anfiteatro grego. Tá certo? Que é exatamente o lugar que a gente está hoje, né? Nós adoramos a natureza. E por isso, nós nunca conseguiremos nos aproximar dessa natureza. A própria adoração nos fará incapazes de nos aproximar da natureza criada por Deus da forma correta. Aqui, nessa época da humanidade, o homem tinha a condição, não é? Por causa de um longo processo purgativo, né? Ele tinha sido curado desse paganismo, da adoração do deus Pan. E aí ele podia bem aproximar-se da natureza, como vai fazer São Francisco, né? Além de outras coisas, São Francisco vai fazer isso. Então veja o caminho, né, que o Chesterton tem que percorrer para nos ensinar, ou para nos apresentar o São Francisco de forma verdadeira e não da forma deturpada que a modernidade tem dele, né? Da forma como a modernidade vê São Francisco, né? Veja o que ele está construindo na cabeça da gente para a gente entender esse santo. Mas não a santidade do santo, mas o comportamento do santo, né? Hoje nós somos incapazes de compreender o amor que São Francisco tinha da natureza e desvencilhá-lo dessa visão moderna que nós temos da natureza, né? Nós não sabemos como é encarar a natureza de forma natural, né? De não adoração. Falta, né, para nós uma grande encíclica papal para nos explicar isso, né? Falta-nos isso porque justamente por causa de tudo que nós conhecemos, né? De toda a confusão em que a igreja se encontra hoje em dia, né? Então hoje nós vemos alguns atos da própria igreja que nos dá a certeza de que a visão da adoração da natureza já penetrou na igreja, né? Então, aqui nós estamos numa fase anterior, né? Aqui nós estamos num momento em que
a nossa visão se tornou clara, a visão da humanidade se tornou clara. A clareza, a luz, não é? Sobre esse ponto, estava brilhando nessa época, né? Estava brilhando nessa época. Tá certo? Então, eu agora pergunto se há, por parte de vocês, alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Professor, Sim, Ana Paula. o senhor se importa? Eu sei que o senhor já falou muito disso, eu li um livro inteiro sobre, né, antropoteísmo, mas assim, o senhor se importa de falar alguma coisa assim assim, de sutileza mesmo dessa adoração à natureza? Porque para a gente é muito claro quando a gente vê aquela história da Pachamama, né, Gaia, essas coisas, isso é mais claro, isso é mais óbvio, mais fácil da gente perceber. Mas é a coisa mais sutil. Como é que ela é? Na verdade, os rituais externos, né, eles pressupõem uma profunda visão das coisas, né? Um homem que participa de um ritual externo à natureza, né, ele está imbuído de sentimentos internos, né, de variados graus, né? E esse sentimento interno é o sentimento do pagão antigo, né? O pagão antigo. Então, essa visão da natureza como um Deus, né? Ele certamente vem de experiências do homem primitivo, né? Ele vem de experiências de fenômenos naturais incontroláveis, né? Então, o homem primitivo, ele certamente via nesse poder da natureza, né, um poder acima dele. E é natural o homem, quando se vê na situação de um poder avassalador que está acima dele, ele passar a adorar esse poder. Né? Ele passar a adorar esse poder. Ou seja, isso é uma coisa natural, sabe? Isso não é uma coisa perversa, não. Isso é uma coisa natural do homem. Né? Um certo temor e uma certa um certo maravilhamento com esse poder da natureza. Né? E esse homem, o grego, né? O homem grego, né? Ele via isso, né? Ele via esses fenômenos. E ele começou ao longo dos séculos, né, por que o homem adora esses poderes incontroláveis da natureza? Porque com a adoração ele espera poder, digamos assim, se proteger contra esses poderes. A adoração é no sentido de proteção. Né? De proteção. Então, assim foi com os vários os festivais, né? Os festivais, por exemplo, da natureza na Grécia Antiga, era um pouco para isso, né? Os festivais das estações e de tudo mais, né?
era uma espécie de religião da natureza, até a certo ponto, sem nenhuma maldade, sem nenhuma crueldade. Né? O problema é quando essas coisas foram se sofisticando. E o homem se entregando a todos os instintos naturais que ele tinha. Não é? A todos os instintos naturais que ele tinha. Se a gente compara, né, a história do homem grego com a história do homem hebreu, nós vamos ver muitas diferenças. Né? Porque os hebreus foram um povo escolhido por Deus, Deus verdadeiro. Né? E é claro que ele caía várias vezes nessas adorações. Né? E Deus punia esse povo hebreu. Mas lá existia um guiamento de Deus verdadeiro, né, em relação a esse povo. Então, por mais que o povo hebreu caísse na idolatria, ele sempre voltava a adorar o único e verdadeiro Deus. Né? Tá certo? Então, eu diria o seguinte, Ana Paula, o panteísmo é uma coisa natural do homem pagão. Né? Não para nós cristãos. Né? Mas o panteísmo refinado, da alto paganismo refinado grego e romano, esse é cruel. Esse é cruel. Esse é entregue completamente às paixões humanas. E é esse panteísmo refinado que nos leva à conclusão de que não existe mesmo nada além disso, vamos curtir a nossa vida, vamos praticar qualquer tipo de vontade que nós tenhamos e vamos curtir a vida. Não é? É uma visão, por exemplo, que tem naquele poema escrito por Omar Khayyam, que se chama, como é que chama aquele poema? Eu fiz até um comentário sobre esse poema uma vez no meu blog. Rubaiyat. Se você quer entender esse panteísmo degenerado, esse poema é muito bom. Chama Rubaiyat, do Omar Khayyam. Tem uma tradução memorável desse poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira traduziu esse poema. Tá certo? E deste panteísmo refinado, é exatamente deste que Chesterton fala aqui. Né? A gente ficar maravilhado com o poder da natureza é uma coisa natural. Não é nada repreensível. Não. O que nós não podemos é adorar a natureza. Por que o Chesterton fala que o paganismo caiu para esse panteísmo refinado? Porque eles não tinham notícia do pecado original. Tá certo? O que nos faz não cair nesse panteísmo? É a ideia do pecado original. É a ideia de sabermos que estamos feridos pelo pecado original e que nós não nos devemos entregar a esse panteísmo refinado, a essas orgias naturais. Porque, veja bem, gente, os rituais da religião grega e romana, a esses deuses da natureza, eram orgias. Certo? Eram orgias. Pega algo assim, tipo um baile funk hoje. A gente tem inclusive cenas horríveis das orgias que ocorrem ali. Esses rituais antigos
de adoração a esses deuses eram exatamente esses rituais de adoração aos deuses pagãos. Esse é o panteísmo refinado. Tá certo? Não sei, Ana Paula, se eu respondi a sua pergunta, enfim, se tem a ver com o que se perguntou, mas é disso que o Chesterton está falando aqui, pelo menos. Não é? Quando ele fala de uma religião natural, ele está falando de uma religião que, se não houvesse, se o Verbo não tivesse encarnado, seria uma religião razoável para nós, proporcional ao nosso status ontológico de ser humano. Tá certo? O que nos faz, o que a encarnação traz, é uma adoção de Deus pela graça. Nós somos filhos adotivos de Deus. Nós não temos proporção ontológica para ser filhos de Deus. Mas nós fomos adotados pela graça. Tá certo? Nós somos filhos de Deus pela graça. Porque a nossa natureza, ela está aquém disso. Nós estamos proporcionados para uma religião natural, sadia. Né? Mas como filhos adotivos de Deus, pela graça, nós somos muito mais do que isso agora. Né? A graça, essa graça, nos aprimorou a natureza. E essa sutileza do cristianismo, infelizmente, ela está cada vez mais longe de nós, pobres mortais, né? Porque hoje não é mais ensinado isso para nós. Hoje não tem mais esse ensinamento da igreja, né? E só essa graça pode nos fazer filhos adotivos de Deus. Mas tem um problema com essa graça. Um problema monstruoso, que é o seguinte: nós temos que querê-la, desejá-la. Eis o problema. Eis o problema. Porque, primeiro, para querer a gente precisa conhecer. Não é? Conhecer que existe essa graça. Segundo, a gente tem que conhecer os caminhos dessa graça. Por onde essa graça nos chega. Essa graça nos chega pelos sacramentos da igreja. Ela está na igreja. Não está em nenhum outro lugar. Então, esse é o problema. Nós não somos mais ensinados que nós podemos ser filhos adotivos de Deus pela graça. Que essa graça está na igreja e que ela se atualiza em nós através dos sacramentos. Né, dos sacramentos da igreja. Então, veja, a nossa tragédia é que é o seguinte: se nós não sabemos disso, a nossa tendência natural é pelo panteísmo. A nossa tendência natural é de sermos adoradores de Pan. E ainda tem um outro problema nisso tudo hoje em dia. É que nós estamos imaginando, por causa desse delírio que é a ciência moderna, de que nós controlamos a natureza. Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Porque nós passamos a adorar um suposto controlador da natureza. Porque também é uma coisa natural. Veja bem, se na época do paganismo refinado grego aparecesse alguém e dissesse: eu controlo a natureza, o povo ia passar imediatamente a adorar esse controlador da natureza. Porque fala: bom, estou protegido aqui, né? Ele vai controlar a natureza. E quem é que hoje se coloca supostamente como controlador da natureza? A ciência. A ciência diz pra gente assim: ó, fique tranquilo, que eu controlo as coisas todas aqui, tá? Me dê somente toda a sua devoção, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, me adore,
que eu vou te proteger de todos os perigos da natureza. Então hoje ainda tem esse problema. O nosso problema é de um grau maior, né? Tá certo? É que eu fico pensando o quanto que eu, aqui nesse momento, com a fé imatura que eu tenho, estou contribuindo, agindo como um panteísta. Nós todos. Mas diante desse refinamento todo. Mas, Ana Paula, eu não sei se já me ouviu falar isso, mas eu falo isso sempre. Nós acordamos sempre. Panteístas, gnósticos, comunistas, protestantes. Porque, sim, e nós temos que passar o dia rezando para pelo menos dormir católico. Eu falei isso várias vezes para vocês. É isso mesmo. Nós estamos envolvidos. Por quê? Porque tudo na cabeça da gente tá emaranhado. Está emaranhado. Vamos aproveitar aqui com o Chesterton, porque o Chesterton, dos escritores que eu conheço, é o escritor que mais desemaranhar, né? Não sei nem se existe esse verbo. Mas é um escritor que vai desemaranhar a nossa cabeça. É puxando esse fio que o Chesterton nos mostrou só a ponta dele aqui, é puxando esse fio que nós vamos nos desemaranhando. Você está certa. Nós somos, em certo grau, panteísta hoje em dia. É claro que nós não somos panteísta no sentido da Pachamama. Não, isso nos causa horror. Mas em certo grau nós somos, porque nós estamos emaranhados nesse mundo. Nós estamos emaranhados nesse mundo. Não é? Nós temos que rezar muito, justamente para nos proteger, né? Assim, se Deus, pelo menos, nos proteger, não precisa nem desemaranhar a nossa cabeça. Mas Ele precisa só nos proteger desse emaranhado todo, né? Então, eu espero que essa leitura nos ajude, né, um pouco nesse emaranhado de coisas, né? Porque, como diz acho que a Juliana falou na nossa leitura anterior, para cada parágrafo desse aqui, nós podíamos, enfim, ficar aqui conversando muito tempo, né? Gesto é muito condensado mesmo, né? Mas você está certa, infelizmente, essa tragédia que nós vivemos hoje é uma tragédia pessoal, né? O drama é pessoal, por isso que o conselho dos santos é tão importante, né? Nesse momento que a gente vive. Porque a gente também tem a mania de ficar apontando o dedo para as pessoas, né? O conselho é esse: sejamos severos conosco, mas doces com as outras pessoas, compreensíveis com as outras pessoas. É compreensível que as pessoas façam o que façam nesse momento tão trágico da humanidade, né? Esse momento tão confuso, tão sem pastores, né? Nós somos aquelas ovelhas que estamos sem pastores, né? Enfim. Mas é isso mesmo que você falou, esse sentimento de que nós caímos nesses mesmos problemas, porque nós temos uma sociedade muito refinada. Guarda essa palavra, gente. Refinada. Nós perdemos a crueza. Nós perdemos a crueza medieval, né? O medievo não é nada sofisticado, né? É cru, né? E como a gente perdeu isso e construiu uma sociedade sofisticadíssima,
nós estamos nessa situação hoje. Né? Esse refinamento intelectual vai nos levar para o abismo. Tá certo? Mas que bom que a gente está lendo esse livro, né? Pelas mãos de Chesterton, né? Estamos seguindo aqui, vamos ver se nós podemos tirar tudo que esse livro nos dá, né? É praticamente impossível isso, mas vamos ver se a gente seguindo o Chesterton e o São Francisco de Assis, a gente dá conta disso, né? Então, alguma outra observação, gente? Eu sei que nós estamos todos muito... ao ler Chesterton, nós ficamos um pouco pasmos, né? Sem muito o que dizer, né? Então, se não tiver nada mais, Deus lhes pague a paciência aqui, a presença. Essa carinha aí, o que é, Juliana, que você me mandou? É o pasmo, né? Tá pasmo. Acho que é. Esse emoji. Então, Deus lhes pague a presença e a paciência. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Amanhã nós estaremos aqui às 7 horas, né? Sei que amanhã é feriado, mas para São Francisco de Assis não tem feriado não. Para ler, nós estamos na página 30, né? Final do capítulo, e vamos começar na página 31, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.